irmãos? Graças a Deus por mais um culto que o Senhor nos agracia, nos dá a oportunidade de estar aqui agradecendo, né? Por mais um culto de adoração ao nome do Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a nossa adoração. Amém. Então, o irmão Júnior está no corre-corre, que todo mundo, né? Nós aqui da igreja, nós estamos sabendo. Aí ele me passou essa incumbência aqui de substituí-lo nessa primeira parte. Então, estamos aqui, né, para ajudar no trabalho do Senhor. Vamos orar, pedir a graça e a direção do Senhor para todos nós, para aqueles que ainda vão chegar, que Deus esteja se trazendo sob o cuidado do Senhor, né, e livrando de todo mal, e que esse culto seja um culto que nós venhamos aqui a receber do Senhor a bênção da palavra. Pedir a irmã Lenira que esteja elevando ao Senhor uma palavra de oração. Vamos orar. Amém. Abençoa, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra ache guarida nos nossos corações e saímos daqui, ó Deus, melhores do que entramos. Amém. Fala, Deus, aos nossos corações, Senhor, através da tua palavra. Amém. Amém. E, ó Pai, nós te agradecemos por todos que já estão aqui e te clamamos, ó Deus, por aqueles que estão a caminho. Abençoa, Te clamamos, ó Senhor. Deus, pelo crescimento espiritual e físico desta igreja. Amém. Te clamar por todos os membros e por empregados, ó Deus, por aqueles que estão passando por problemas de enfermidade. Nós queremos colocar aqui, ó Deus, o teu servo, o pastor José, Deus, seja o teu servo sustentando, ó Deus, aliviando, ó Deus, todo e qualquer sofrimento. E nós te clamamos, Deus, que o Senhor possa estar mesmo agindo na vida do teu filho, no emocional, físico e principalmente na vida espiritual. Amém. Clamamos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, nos ajudar, ó Deus, mesmo sendo vagos e negligentes, te clamando perdão todos os dias. Nós te clamamos, Deus, que o Senhor nos sustente, ó Pai, nos dê a alegria de servir, ó Deus, aqui e ali, onde quer que for. Amém. Ó Deus, nós te clamamos todas essas bênçãos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Agradecendo a Deus pelos irmãos visitantes que estão conosco. Deixar para o pastor depois, né, nos avisos. Agradecer também a cada irmão que nos dá assim a alegria de estar conosco aqui nesta noite. Nós vamos ler a palavra de Deus. Aliás, nós vamos, em primeiro lugar, antes da leitura da palavra, cantar o hino do cantor cristão 292. 292. Nós vamos cantar. Depois nós vamos ler a palavra de Deus.
292. E o irmão Vinícius coloca aí. E que a irmã vem fazer a regência aqui pra gente. Ai, irmã. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, aqueles que podem, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 6. 14, de 1 a 6. Esperar colocar ali, né, para que aqueles irmãos que têm mais dificuldade possam acompanhar lendo no painel.
Eu vou ler primeiro versículo e cada irmão tem assim, a oportunidade de continuar e vamos ler até o versículo 6. Então nós vamos ler para não perder muito tempo. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Que Deus aplique a palavra dele aos nossos corações. Ainda tinha um versículo? Vamos terminar. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Amém. Isso aí foi as orientações do Pai, né? De Jesus Cristo, dando aos seus discípulos. Poder sentar, irmãos, nós vamos ter a participação especial da nossa irmã Nil, que vai trazer uma canção aqui para a glorificação do nome do Senhor. Nos prostramos aos teus pés, Pai nosso que estás no céu, te oferecemos as nossas vidas, te exaltamos em louvor. Pai nosso que estás no céu,
aos teus pés. Pai nosso que estás no céu, venha dominar o nosso ser em glória. Venha nos encher do teu poder, venha nos unir no seu amor, venha dominar o nosso ser em glória. Te exaltamos em louvor para te adorar, nossa vida, nosso ser, venha dominar, ó Pai de amor. Te exaltamos em louvor para te adorar, nossa vida, nosso ser, venha dominar, ó Pai de amor. Glória a Deus. Amém. Chamar aqui o grupo de louvor. E na primeira música, os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas têm a oportunidade de assim fazer. Cantor cristão, sossegai. Amém. Quem quer se colocar de pé, vamos cantar Senhor com alegria. Mas do mar de presença e revolta, você está conosco. Quantas vem o mar se revolta, não temos um Salvador. Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. As ondas atendem ao teu mandar, seja o entrar pelado mar, a ira dos homens, o gênio global, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço te vem banir. Ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Jesus em ti, ó meu mestre, vem logo, venha acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai.
que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, solicitar e solicitar, todos prestam para vos salvar, sim, solicitar. Mestre chegou a abundância, em pazes o céu e o mar. O meu coração nos acalma, então poderá brindar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao novo destino meu. Nunca termina o meu andar, veja o encadernado mar, a ira dos homens, o gênio do mar, as águas não podem navegar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, solicitar e solicitar, convosco estou para vos salvar, sim, solicitar. Somos um milagre, irmãos. Estamos aqui nesta noite porque nós somos um milagre. Vamos louvar o Senhor que nos fez um milagre. O nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que manda a cruz do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que manda a cruz do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me,
parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Peça ao Senhor dessa noite. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu sou aqui. Quando tudo está bem, é fácil cantar. Quando nada falta, é fácil adorar. O celeiro está cheio, é fácil ficar animado. É muito fácil amar quando a gente é amado. Mas eu preciso aprender que nem tudo é bonança. Vem a hora da dor, vem a desesperança, vem a ingratidão, vem o desamor, mas até nestas horas adore ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele o louvor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele o louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O amor dos céus e as cadeiras também podem quebrar. Mesmo na dor, só adorou. Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, as cadeias se quebraram. Davi cantava, o rei se alegrava. O mal não resiste o louvor. Mas é preciso aprender que nem tudo
é bonança. Vem a hora da dor e a desesperança. Vem a ingratidão, vem o desamor, mas a vida é suas glórias. Adore ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, vai a Ele o louvor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, vai a Ele o louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O louvor dos céus e as cadeiras também podem quebrar. Mesmo na dor, só adorou, Paulo ensinas, era um louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, as cadeias se quebraram. Para me cantar, o rei se alegrava, o mal não resiste o louvor. Mesmo na dor, Jó adorou, Paulo ensinas, era um louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, as cadeias se quebraram. Para me cantar, o rei se alegrava, o mal não resiste o louvor. O mal não resiste o louvor. Ouve ao Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus, irmãos, por tudo que já aconteceu até aqui, né? Vamos orar agradecendo a Deus por isso, pedindo também a direção do Senhor para a mensagem que nós vamos ouvir, que veio do céu ao coração do servo do Senhor, para cada coração aqui presente. Pedir a irmã Irene, né? A irmã Irene esteja elevando a Deus uma palavra de oração, e depois o pastor estará com a palavra. Deus, nosso amado Deus, nós te agradecemos, Pai, por estar aqui hoje nessa oportunidade, Senhor. Amém. Para estar, Deus, louvando o teu santo nome, Amém. e aprendendo mais de ti. Amém. Nós, Jesus, nós queremos dedicar tudo a Deus, tudo que somos a Deus, tudo que fazemos a Deus, e a nossa presença seja dedicada a ti. Amém. Agradecemos a Deus por o irmão que está na direção, esteja nos perfeitos, Deus. Abençoe a Deus. Dirigindo, vai pregar os amados, trazendo a sua mensagem Amém. ao nosso coração. Amém. Deus, ó Deus, nos prepare, abra nossos ouvidos, ó Deus, Abençoe a não Deus. só os ouvidos do corpo, mas da alma, para que estejamos entendendo a sua mensagem Amém. e recebendo. Amém. Abençoe cada pessoa presente aqui e as que não puderam vir, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus não seja multiplicada, amém? Temos alguns visitantes dessa noite, o que é que vamos dizer a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Uma alegria para nós recebê-los aqui nesta noite. Assentados como os amados estão,
eu convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. No Evangelho de João, capítulo 8, versos 34 a 36. Evangelho de João, capítulo 8, versos 34 a 36. João 8, 34 a 36. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus aplique, complete e revele a sua santa palavra aos nossos corações. Poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-nos aqui, Pai, mais uma vez em tua casa, em tua presença, em união, em comunhão, com o intuito de falar contigo e de ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio nesta noite, que nós possamos sair daqui desafiados, orientados, despertados pela tua santa palavra. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o que vem em sua mente quando nós falamos sobre escravo? Alguém quer falar alguma coisa? O que é que vem em sua mente? Quando você pensa em escravo, a primeira coisa? Sofrimento. O que mais? Exploração. Tem que obedecer. O que mais? Sofrimento. Servir. Agora, meus amados, hoje nós vamos falar sobre o assunto escravos livres. Escravos livres. E voltando um pouquinho aí, no versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nesse verso 32 deste capítulo, diz que quando se conhece a verdade liberta. Só é liberto quem está preso. Então, o salmista chega a dizer, nós mencionamos aqui dentro da lição pela manhã, da EBD, que em pecado ele foi concebido, em pecado ele foi gerado, né? E amados, quando o ser humano herda o pecado de Adão e Eva, a Bíblia diz que a partir do momento que ele é concebido, ele já nasce pecador, ele já é gerado em pecado, ele já nasce carente da salvação, da transformação, né, do Senhor Jesus. Então todos nós já nascemos predestinados ao inferno em função do pecado. Mas aí Deus, do alto da sua glória, envia seu Filho amado Jesus para morrer naquela cruz e dar-nos a oportunidade de ir a Ele da maneira que nós estamos. Da maneira que nós estivermos, nós podemos chegar a Ele, porque a obra de transformação, a obra de reestruturação, a obra de santificação, de fato, começa a partir do momento que nós nos entregamos a Ele. A partir do momento que esta palavra que sara, que salva, que cura, que liberta, alcança as nossas vidas, alcança o nosso coração, nós deixamos de ser meros pecadores e passamos a ser o povo escolhido de Deus. Um dia esta palavra gloriosa chegou a nós, queridos. Imagine que privilégio maravilhoso. Eu costumo dizer sempre, dentre todos os povos, tribos, nações e línguas, Deus te escolheu. Deus me escolheu. Deus nos chamou pelo seu nome, pelo nosso nome, e diz: e tu és meu. No verso 34 diz aí, o verso que nós lemos, diz que quem comete pecado é servo do pecado, né? Jesus dizendo, ele disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, servo no contexto bíblico quer dizer escravo. Quem comete o pecado é escravo do pecado. E meus amados, conforme nós mencionamos aqui agora há pouco, as características do escravo são as piores possíveis. Não tem direito algum,
né? São completamente servos, são obrigados a trabalhar, não têm direito a descanso, né? Em alguns momentos até se descansa, mas não tem direito a descanso. E por mais que se trabalhe, por mais que se esmere, tudo que é feito não é reconhecido, não é tomado nota, simplesmente porque é escravo e tem que fazer o que lhe foi mandado. É mais do que obrigação, simplesmente porque é escravo. E a Bíblia está dizendo que quem comete pecado é servo, é escravo do pecado. Irmãos, é muito mais fácil alguém que já aceitou Jesus, porque a Bíblia diz que nós temos essa liberdade de entrar e sair, e achar pastagem. Nós somos livres, apesar de termos nascido escravos em virtude do pecado. Pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos livres. E nós temos essa maravilhosa oportunidade de um livre-arbítrio tremendo, de poder entrar e sair da presença de Deus. Não devemos, porque as consequências do pecado é o quê? É a morte. Quando nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, né? Mas eu não posso me deixar dominar por elas. Então, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu me torno servo do Senhor. Mas há uma diferença tremenda entre ser servo do Senhor e entre ser servo do homem. Entre ser, põe aspas, escravo do Senhor e ser escravo do homem. Porque o Senhor, diferentemente dos outros senhores, toma nota de absolutamente tudo que nós fazemos. O Senhor, a Bíblia diz, é galardoador daqueles que o buscam, é galardoador daqueles que o servem e daqueles que o servem em espírito e em verdade. Nós temos a liberdade, meus irmãos. Nós somos servos, nós somos escravos do Senhor, né? Mas somos escravos livres. Aqueles escravos que fazem quando quer. Que coisa, né? Um Senhor desse tão bom, um Senhor desse tão maravilhoso, e às vezes nós nos encontramos na preguiça. Um Senhor desse tão maravilhoso, tão extraordinário, tão bom, tão galardoador, um Senhor que nos mima, que supra em glória todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Foi trazido hoje pela manhã um testemunho aí de quatro possíveis acidentes que o irmão Cláudio, né, foi livre. Foi hoje? Sexta-feira. Né? O Senhor guardou, protegeu. O anjo do Senhor, a Bíblia diz, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. É maravilhoso demais. Quando nós saímos de casa todos os dias, nós já corremos risco. Não é? É sair de casa, nós estamos correndo risco. Se estamos correndo risco dentro de casa, imagina lá de fora. E o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor e nos livra, nos protege. Quando os escritores bíblicos se intitulavam servos de Jesus, queriam dizer exatamente isso, que eram escravos dele. Verso 35 e 36, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres porque Jesus Cristo nos libertou. Pensando nestas coisas, 3 pontinhos. Primeiro, vamos pensar sobre a escravidão e a escravatura. São 2 coisas distintas. A escravidão era a condição que as pessoas viviam. Então, comida simples, escassa, sem conforto, sem regalias, sob severas açoites, vestiam trapos, eram alojadas em galpões úmidos e sem condições de higiene, chamadas as senzalas. Então essa é a escravidão. E o pecado faz isso com o ser humano. O pecado escraviza. O pecado desfigura. Quer ver? Puxe sua mente aí alguém que um dia você conheceu na presença do Senhor e que saiu da presença do Senhor. Como desfigurou? Como muda? A pessoa muda. Você não reconhece mais. A pessoa fica completamente desfigurada aí, não no sentido de que sofreu um acidente, mas no sentido de que tem um hino que a gente canta, a beleza de Cristo se veja em mim,
Não é mais vista a beleza de Cristo. Não é mais vista a beleza de Cristo. O olhar muda, o semblante fica pesado. Mas quando Jesus vem, ele diz: lançai sobre mim as vossas cargas, porque eu tenho cuidado de vós. Lançai sobre mim as vossas ansiedades. Então, quando a gente lança a nossa ansiedade ao Senhor, quando a gente lança os nossos fardos ao Senhor, tudo fica leve, tudo fica mais bonito, tudo fica mais tranquilo, não é? E assim, o nosso semblante, de igual modo, fica desta forma. Escravatura era a comercialização de escravos, compra e venda de seres humanos. Então é um assunto tão pesado, não é? Graças a Deus, nenhum de nós fizemos parte desta época, mas trazendo para os dias de hoje, pensando em relação à vida espiritual, é isso que o pecado faz, irmãos. É uma comercialização de valores, é uma comercialização de princípios. O pecado faz isso, né? Aí o homem pecador sem o Senhor Jesus Cristo diz assim: não, mas não tem nada não tem nada a ver isso aí, moço, todo mundo faz, não tem nada não tem nada a ver, né? Então tem gente ainda que diz assim que é um demônio, que chama tem nada não. Aí você põe um apelido, não tem nada a ver. Ele chama tem nada não, o apelido tem nada a ver. Quantos de nós crescemos ouvindo os nossos pais dizer assim: mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, quando sai de nossa boca, eu vou fazer isso, porque isso não tem nada a ver, não. Isso não tem nada, não. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou das trevas, nos resgatou e nos transportou para o reino da sua luz, para o reino do seu amor, para nos fazer povo santo, sacerdócio real, nação escolhida, adquirida por Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua luz. Um povo diferente, um povo especial. Não estou querendo dizer que é um povo melhor, não estou nos colocando como melhor do que ninguém, muito pelo contrário. O servo do Senhor falou da palavra: eu sou o pior dos pecadores, né? Eu sou o pior. E sempre que a gente, porventura, sempre que vier a passar em nossa mente que talvez a gente seja melhor do que alguém, a gente lembre disso: aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Uma coisa sei é de que nada sei, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso tem que fazer parte da nossa vida. O Senhor Jesus disse que não tinha onde reclinar a sua cabeça, e muitas vezes nós, meus irmãos, estamos longe de ser rei, mas muitas vezes podemos cair no erro de viver como se tivesse um rei na barriga. É bem verdade que às vezes a barriga pode crescer um pouquinho, mas não vai caber um rei lá dentro, não é? Então, queridos, precisamos aprender dele, né? Andar como Jesus andou. Tem um livro, não sei se alguns irmãos já leram, se alguém conhece, que diz assim: em meus passos, o que faria Jesus? Então, quando formos fazer alguma coisa, se a gente se perguntar: será que Jesus faria isso? Muitas respostas poderão passar em nossa mente, mas vai vir uma só: ou sim ou não. Jesus faria isso? E você que tem o Espírito Santo, você vai receber a resposta na hora. Você vai saber se Jesus faria ou não. E se ele diz para imitá-lo, se nós temos que seguir seus passos, as suas pisadas, se Jesus não faria, eu não vou fazer. Aí você diz assim: mas Jesus, será que Jesus falaria isso? Irmãos, só a dúvida já é uma resposta. Se passar uma dúvida em sua mente, já é uma resposta, porque Deus não é Deus de dúvida. Se passou dúvida, já está faltando paz. Se está faltando paz, o Senhor não está nesse negócio, né? Mas, se vier a dúvida e sua vontade de fazer, se você já tiver um caminho para traçar sobre determinada situação, se a sua decisão já está pronta em seu coração, porque às vezes acontece isso, sabia? O ser humano, sobre determinadas questões, já tem uma decisão pronta em seu coração: eu vou fazer isso e acabou. E com a decisão pronta em seu coração, vai consultar a vontade de Deus. Aí é difícil ouvir a voz do Senhor, não é? Quando a decisão já está pronta. Teve uma irmã uma vez, lá em Catiba, que ela vivia, casou, não em minha época, né?
anos antes de eu chegar lá, mas ela casou fora da vontade de Deus, já casou já grávida, já casou grávida, e os pais eram contra ela se casar, mas foi um negócio feio na vida daquela irmã. Até que chegou um dia, ela já veio para mim falando assim: pastor, eu vou me separar. Então ali a gente tenta conversar, convencer não? A gente tenta conversar, mostrar os caminhos para que a pessoa tenha uma decisão mais convicta, né? Ela precisa estar convicta do que ela realmente quer, do que ela realmente vai fazer. A gente aponta princípios bíblicos, o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, e ela toma posição. Mas, irmãos, ela já chegou tão decidida que ela não veio pedir opinião, ela não veio pedir conselho, ela só veio informar. Então, absolutamente nada do que você venha a falar, verso nenhum que você venha a ler, ou nada que você venha a mostrar, vai fazê-la mudar de opinião. Então, antes de nós tomarmos a nossa decisão sobre qualquer assunto, vamos consultar o Senhor. Vamos consultar o Senhor, né? Nós somos escravos livres, somos servos livres, mas ainda assim somos servos. Temos a mente limitada, né? Somos servos livres, porque Jesus nos libertou, mas ainda assim nós somos servos. Irmãos, servo não tem vontade própria, né? Servo não tem vontade própria. Se o Senhor diz é para ir, o servo tem que ir. Se o Senhor diz pare, o servo tem que parar, porque o servo não tem vontade própria. Então, se eu não tenho vontade própria, como é que eu vou fazer alguma coisa sem consultar o meu Senhor? Eu preciso consultar o meu Senhor. Eu sou livre, mas quem é livre pode quebrar a cara também, não pode? E essa liberdade é que muitas vezes vai nos proporcionar ter esse livre-arbítrio, tomar posições, né, tomar decisões, mas todas do Senhor, não há de ter erro. Em 1793, o Haiti proclama ali o fim da escravidão. 1803 a Dinamarca, 1807 a Inglaterra, 1817 a França, 1818 a Holanda, 1820 a Espanha, 1824 a Suécia. Então, depois de muita demora e 6 dias de debate no Congresso, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel finalmente assina a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil, sendo o último país da América Latina a abolir. Então, o Brasil, né, desde muito tempo, demora para tomar uma posição correta. Mas nessa noite nós temos a oportunidade de tomar uma posição ao lado do Senhor Jesus. Nessa noite nós podemos deixar de ser meros escravos do pecado e passar a ser servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Segundo, ser servo é privilégio de quem foi liberto. Ser servo é privilégio de quem foi liberto. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1:1, vamos abrir lá. Romanos capítulo 1, versículo 1. Depois já vou pedir Vinícius para colocar Judas 1 e 2. Romanos 1:1, é mais fácil os irmãos acharem. Romanos 1:1. Diz o texto: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Quem não gostaria de ter um Senhor desse, irmãos? Né? Hoje em dia, há alguns de nós aqui, talvez, que são o próprio patrão. Agora, tem o ônus e o bônus disso, né? Ser o próprio patrão te incumbe de muitas responsabilidades. Para você ser patrão, você precisa ter funcionário. E aí, para você ter funcionário, você precisa ralar muito para dar conta dos funcionários, de tudo que eles têm direito. Mas você diz: eu sou patrão. Mas, por outro lado, quem é funcionário, apesar de não poder dizer que é patrão, tem alguns privilégios que o patrão não tem. 13º, férias, não é? Muito estresse.
O estresse, o patrão tem muito mais estresse que o funcionário, não é assim? Então, queridos, nós temos um Senhor maravilhoso, nós somos só servos. Como é bom ser servo desse Senhor, já pensou? O que é difícil, ficou tudo com Ele. O que é difícil, está tudo com Ele. O que é difícil em nossas vidas, precisa estar tudo com Ele, para que nós sejamos só servo. Só servo. Vamos servir? Vamos servir. Mas tudo que a gente faz, queridos, ó, é para o nosso benefício. Que diferente, né? Da época da escravidão para a nossa época hoje. Tudo que a gente faz volta para a gente. Quer ver uma coisa? Quando nós somos fiéis aos princípios bíblicos, aos ensinamentos, às instruções da palavra de Deus, uma das coisas que nós nos tornamos fiéis também é em dízimos e ofertas, porque está na Bíblia. Aí, com os dízimos e ofertas, o que a gente fez? Foi trocado as bancadas de madeira por essas cadeiras acolchoadas, porque somos fiéis ao Senhor como servos e devolvemos a Ele aquilo que lhe pertence. Foi colocado aí as caixas de retorno, foi colocado as câmeras, foi colocado os ar-condicionados, é construído uma cabine, né? Daí a pouco colocar energia solar. E Deus vai ganhar o que com isso? Me responde aí. Nada. Deus não vai ganhar nada. Nós somos servos, e porque somos servos, somos fiéis, e porque somos fiéis a Deus, Deus devolve tudo para a gente. Quem está usufruindo de nós sermos servos ao Senhor somos nós mesmos. Olha que coisa maravilhosa. Mas diferentemente de como era no passado, os escravos daqueles patrões maus, os escravos viviam em senzalas, os escravos tomavam chicotada, os escravos viviam com roupas de farrapo, os escravos comiam muitas vezes só pão e água, viviam assim, especialmente em épocas de castigo, e tudo que eles faziam era para os seus senhores. O que eles plantavam, o que eles colhiam era para os seus senhores. Eles não ganhavam nada. Essa é a diferença entre ser servo do pecado e ser servo livre, ser servo do Senhor Jesus. Judas, irmão de Jesus, olha lá, Judas 1:1 e o verso 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos seja multiplicado. Volta um pouquinho, só um verso, por favor, anterior. Olha que coisa linda, ó. Judas, servo de Jesus Cristo. E na parte do segundo verso diz lá, ó, por ser servo de Jesus Cristo, misericórdia, paz e o amor é multiplicado a cada dia. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária que Deus faz por nós. Todos os dias multiplica sobre as nossas vidas misericórdia. Todo dia multiplica sobre as nossas vidas paz. Todo dia multiplica sobre as nossas vidas o amor. Nós estamos aqui nesta noite e nós falamos que o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Epáfras, Colossenses 4:12. Colossenses 4, verso 12. Colossenses 4:12. Saúda-vos, Epáfras, ou Epáfras, como prefere, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Mas uma coisa nós sabemos, irmãos, que quando nós servimos a esse Deus maravilhoso, nós somos servos por muito mais do que por obediência, por prazer, por consciência de que quando somos servos dele, ele escolhe por nós, ele pleiteia a nossa causa, né? Ele nos enche de sabedoria, ele nos enche de prudência, nos enche de discernimento, nos enche de boa astúcia, que temos que ser simples e astutos ao mesmo tempo em meio a esse mundo que nós estamos vivendo. Então,
A pergunta é: e nós somos servos? E nós somos servos? Somos escravos livres? Cristo já nos libertou? Porque se nós perguntarmos nessa noite, quantos aqui querem ir para o céu? Eu creio que todo mundo vai dizer: eu quero ir para o céu. Todos nós queremos ir para o céu. Mas quando nós dissermos aqui nesta noite, e se dissermos ainda aqui nesta noite, quantos aqui querem receber as bênçãos da parte de Deus? Todos nós vamos dizer: eu quero receber as bênçãos da parte de Deus. Mas se perguntar a mesma coisa com outras palavras, se dissermos assim: quantos aqui querem pagar o preço para andar com o Senhor Jesus? Aí já levanta um questionamento: mas como é isso? Aí já começa a pergunta, né? Mas como é pagar o preço? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber direitinho como é que é isso. Então, às vezes, nós queremos a bênção, mas nós não queremos o dono da bênção. Quantas vezes nós convidamos pessoas para ir à igreja e elas falam assim: ó, se der certo eu vou, qualquer coisa eu apareço. Ou tem outras que dizem assim: ó, eu não vou não, mas ora lá por mim, lembra de orar por mim, apresenta meu nome lá, né? Não tem coragem de buscar o Deus que abençoa, não tem coragem de buscar o Deus que pode todas as coisas, mas quer que o outro busque por ela. Ir para o céu ou aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, diferentemente do que muitas pessoas acham, é uma coisa muito simples. Eu preciso saber quem eu sou e preciso reconhecer quem Ele é. Ponto. Quem sou eu? Miserável. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos, que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos limitados, que nós não enxergamos um palmo à frente do nosso nariz, que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã com o nosso trabalho, com o nosso comércio, com as nossas vidas, com a nossa família. Nós não sabemos. E nós precisamos reconhecer que Ele é um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que supre todas as necessidades, um Deus que renova a cada manhã suas misericórdias em nosso favor, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu acho tão maravilhoso, tão lindo quando a igreja de Jesus Cristo se faz presente, forma-se um corpo, né? Cada um sai de sua casa e chega aqui. E eu fico imaginando, nós somos membros de um só corpo, mas enquanto não estivermos juntos, nós somos só membros. Então está uma perna para lá, está um pé para lá, está uma mão lá no outro bairro. Aí daí a pouco vai se juntando. E quando nós nos reunimos, quando nós nos encontramos, pronto, está aqui o corpo de Jesus Cristo. Nós somos o corpo do Senhor. E daqui a pouco, quando nós formos embora e cada um volta para a sua casa, para a sua rua ou para o seu bairro, Jesus Cristo vai com quem? Ele vai com o irmão Cláudio e a irmã Nil para cá, ele vai com o Tairone, mas Cristiano lá para baixo, ele vai com o Lourdinha, mais Davi para cá, ou ele vai ficar aqui mais nós? Onde é que ele vai, irmão? Vai com cada um de nós. Olha que poder! Olha que Deus que nós servimos! Ele disse: eu não vos deixarei só. Não vos deixarei só. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Daqui a pouco o culto termina, mas a adoração a Deus deve continuar. Daqui a pouco termina, mas eu tenho que continuar sendo servo do Senhor, dentro ou fora da igreja, no trabalho, na casa da família, em minha própria casa, né? Por onde eu vou, seja trabalho secular ou espiritual, seja no lazer ou na obrigação. Lembre-se, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Esse é um grande privilégio que nenhum escravo tinha, do Senhor estar ali com ele, ó. Mas esse Deus maravilhoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, estará conosco todos os dias. Ele é conosco até a consumação dos séculos. Terminando este ponto para ir por último, João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, verso 15 e 16. João 15, 15 e 16. Diz o texto. João 15, 15 e 16. Já vos não chamarei servo,
Olha, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me conheceste vós a mim, mas eu vos conheci, vos escolhi a vós. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Que privilégio! Que privilégio! O Senhor está dizendo que não fomos nós que o escolhemos, Ele escolheu a nós, ó, e nos nomeou, nos escolheu, nos elegeu, nos nomeou para que nós pudéssemos viver e dar frutos. E dar frutos. Você quer saber se a pessoa realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Pelos seus frutos vos conhecereis. É pelos frutos, irmãos. Quantos de nós já falamos, ou já ouvimos, ou disseram de nós, ou nós falamos até de outra pessoa, você não conheceu fulano? Fulano mudou da água para o vinho. Fulano mudou. Fulano mudou da água para o vinho. Quem é que faz isso? Jesus Cristo. Mudou da água para o vinho. Só quem faz isso em nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se já contei aqui para os irmãos, lá em Catiba tinha um senhor, ele não fazia parte da igreja não, mas era marido de uma irmã antiga da igreja, que nós saímos de lá, ela já não fazia mais parte. Ele havia dito que tinha se convertido. Ele falou, eu me converti, mas meu dedo não. Tinha fama de matador. Eu me converti, mas meu dedo não. Ó. Aí eu te pergunto, como é que o Senhor vai levar esse homem para o céu sem o dedo? Ele vai, o dedo fica. Se a Bíblia diz que quando nós formos para o céu, o corpo, será quem não morreu antes, né? O corpo de nós que estivermos aqui, se Deus permitir, vamos todos subir em arrebatamento. Vamos subir com os corpos transformados. Quem não tinha perna vai subir com a perna. Quem enxergava de um olho só vai enxergar com os dois. E vai ter o corpo transformado. Aí o homem quer ir, quer deixar o dedo. Eu não imagino como é que acontece um negócio desse. Quando nós aceitamos a Jesus, a transformação acontece de dentro para fora. A começar de dentro, dos pensamentos, das palavras, das intenções, a começar de dentro para fora. E o que cometia pecado já passa a não cometer mais, ou cometer cada vez menos, né? Determinados lugares que eu ia, eu não vou mais, não porque eu tenho força para deixar de ir, é porque o Senhor, que passou a habitar dentro de mim, começou a tirar a minha vontade de fazer o que eu fazia. O apóstolo diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que acontece. Aí começa a mudança, aí começa a transformação, né? Pela influência de primo e etc e tal. Talvez em minha época, poucas crianças tinham boca suja igual eu. Assim conta, né, minha mãe? Assim conta. Diz que eu tinha a boca muito suja, irmão. Jesus. Boca porca mesmo. E eu nem lembro quando é que eu parei de falar palavrão. Mas é uma coisa que eu só ouço falar. Tem música que fala assim, né? Só ouço falar, igual o caviar. Então, eu só ouço falar que eu falava essas coisas velhas. Eu não lembro. As coisas velhas já passaram. Esse que tudo se fez. Minha tia me ama. Hoje ela fala assim, eu amo esse menino. A tia tia Kíria, né? Esposa do tio Gessé, que prega aqui de vez em quando. Ela falava, eu ficava com raiva de tu. Tu chegava lá em casa, sentava o dente na barriga de minha filha, diz que eu mordia ela todinha. Umas coisas de. Que coisa, né? Coisa de criança. Aí disse que ela ia falar para minha mãe falava, ô gente, o bichinho mordeu. Né? Imagina, o bichinho com a barriga dura, eu mordendo, esse capô quebrar um dedo, né, irmão? Irmãos, as coisas velhas passam. Quando a gente aceita Jesus, as coisas velhas passam. Né? E aquilo que a gente tinha costume de fazer, não faz mais não. Porque Jesus Cristo vai tirando isso. Terceiro e último. Jesus
um escravo livre que assinou a nossa carta de alforria. Por que escravo livre? Porque ele recebeu uma ordem também, né? Deus fez com que Jesus descesse a esse mundo. Se fez carne, desceu a esse mundo para cumprir uma ordem. Jesus já nasceu sabendo que nasceria para morrer pelos nossos pecados. Um escravo livre que assinou com o seu próprio sangue a nossa carta de alforria. 2 Coríntios capítulo 5. Bem, acho que folgou aí o HDMI, deve ser aí folgou o aparelhinho aí na bancada. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, a partir do verso 14. 2 Coríntios 5, a partir do verso 14 a 18. 2 Coríntios 5, 14 a 18. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Verso 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém. Bem? Se, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Às vezes nós queremos ver testemunho nas pessoas que ainda não têm a Cristo. Então, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Primeiro é necessário conversão, para que depois haja uma transformação, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Se alguém está em Cristo, tudo se fez novo. Isso não é da noite para o dia, não, irmãos. Isso é um processo. É um processo, né? Ninguém emagrece da noite para o dia. Ninguém engorda da noite para o dia, né? Ninguém sobe de cargo no emprego da noite para o dia. Ninguém entra na faculdade da noite para o dia. Ninguém se casa da noite para o dia. Ninguém é transformado da noite para o dia. É um processo. É um processo, né? Mas que a cada dia esse processo seja real, seja constante em nós. Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 textos mais para nós concluirmos. Penúltimo texto da noite, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. E toda língua confesse. E concluindo, Evangelho de João, capítulo 12, 25 e 26, concluo. Evangelho de João, capítulo 12, 25 e 26. O desafio: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará.
Irmãos, pegue esse texto aí, para nós concluirmos essa noite. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Ou seja, há muitas pessoas gastando a sua vida, gastando os seus bens, gastando o seu talento, gastando a sua saúde nas coisas deste mundo. Não estão se preocupando com a vida espiritual, né? Então estão querendo salvar a sua vida nesse mundo, mas estão perdendo a vida espiritual. Mas há pessoas que mesmo trabalhando, mesmo vivendo, mesmo plantando, mesmo colhendo neste mundo, têm se preocupado com a vida depois aqui, com a vida eterna, e esses hão de guardar. Se alguém lhe serve, siga-me. Você serve ao Senhor? Você serve para o Senhor? Então siga o Senhor. Porque ele diz: onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quantos de nós queremos ser honrados nessa noite? Quantos de nós queremos ser bem-sucedidos nessa noite? Não só na vida secular, mas também na vida espiritual, na vida familiar, né? Talvez muitas orações que nós estamos fazendo, nós estamos esperando, aguardando que o Senhor honre essas orações. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Mas para isso nós precisamos ser servos livres, porém servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar? Grupo de louvor. Eu acho que essa peça aí, esse cabo preto que fica do lado, ao lado do computador, talvez tenha afogado. Apareceu. Amém. Vamos ficar de pé, estamos terminando o culto, graças a Deus. É isso. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que possamos declarar isso nessa noite. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Você pode dizer isso nessa noite? Estou vivo em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Estou vivo em mim, aleluia. 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 Se você não pode dizer nessa noite, Cristo vive em você, não saia daqui sem entregar seu coração a Jesus. Diga: Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Viva em minha vida, me sara, Senhor, me salva, me cura, me liberta. Seja meu Senhor, seja meu Salvador. Eu quero viver para te servir.
a mensagem da cruz. É morrer, meu amor, proclamar. Eu também minha cruz, demoro uma trocar. Estou vendo em mim, aleluia. 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 Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me Estou vendo em mim, aleluia. 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 Amém. Vamos orar, terminando o culto, mais uma vez agradecendo aos nossos visitantes. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Voltem sempre que possível. Vai ser uma alegria muito grande para nós recebê-los. No final do culto, vou pedir rapidinho. Davi, Lourdinha, meu nome, a filha de Cláudia, de Val, eu esqueci, Tainá, tudo mais aqui, Yasmin, né? E a mocinha atrás, como chama? Laura e Lara, para aguentar um pouquinho, só para a gente conversar rapidinho, né? Yasmin. Isso aí. Pronto. Então vamos orar. Te louvamos, Pai, agradecidos a Deus por tudo que aconteceu nesse dia, tudo que aconteceu em tua casa, nesta noite, mais uma vez. Te louvamos, ó Deus, porque o Filho nos libertou e verdadeiramente nós somos livres. Muito obrigado porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar das mãos do Senhor Jesus. Ó Deus, nos dê assim uma semana abençoada em tua presença, nos leve em paz para os nossos lares. Nós te agradecemos por cada vida aqui presente nessa noite, ó Pai, cada visitante. Esteja abençoando os teus filhos, ó Deus, com toda sorte de bênção. Esteja abençoando o teu povo, ó Deus, com toda sorte de bênção, que nós possamos, dia após dia, contar os nossos dias em tua santa presença. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.